Estamos estudando pela misericórdia de Deus o que a Bíblia fala a respeito do sofrimento dos justos. O versículo tema está no livro de Jó, capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Hoje a gente vai saber aqui por que os crentes sofrem. Por quê? São diversas as razões por que os crentes sofrem. Os crentes experimentam sofrimento como uma decorrência da queda de Adão e Eva. Quando o pecado entrou no mundo, entrou também a dor, a tristeza, o conflito e finalmente a morte sobre o ser humano. Vamos ler aqui Gênesis 3, 16, 19. Logo no começo da Bíblia Sagrada, Gênesis 3, 16. Glória a Deus. Gênesis 3, do 16 ao 19, diz assim, ó. Para a mulher Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido, e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará matos e espinho, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isto até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. Amém? Então a gente sofre, um dos motivos é por causa do pecado original, né? O pecado de Adão, tá? A Bíblia afirma o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Então, quando nosso pai tem casa, carro, terreno, sítio, fazenda, ele morre, a gente herda esses bens, né? Se tiver um filho sozinho leva tudo. Se mais de um filho tivesse, existe mais de um filho, todos herdam, né? Então nós somos descendentes de Adão, e ele pecou, a maldição entrou por ele, e automaticamente a gente herdou dele toda essa maldição, todo esse pecado. Amém? Todo esse pecado passou para nós por conta da ação de Adão. Então, homens e mulheres nos dias de hoje precisam tomar muito cuidado, porque aquilo que vocês decidem interfere diretamente nos seus entes queridos, seja esposa, seja esposo, seja filha, seja filho, neto, bisneto, tudo vai refletir na vida do próximo, né? Então, a pessoa, quando desobedece a Deus, a maldição pode chegar até a 14ª geração, diz a palavra. Mas quando a gente obedece ao Senhor, as bênçãos vai de geração em geração até a 1000ª geração. Então, por causa daquilo que eu fizer com Deus hoje, as gerações futuras serão abençoadas. Você terá bênçãos e produzirá bênçãos. Mesmo quem não é pai, mesmo quem não é mãe, você transmite bênção. Você transmite bênção ao próximo, aqueles que estão perto de você, estão à sua volta. Jonas desobedeceu e o navio inteiro iria afundar. Amém? Então, você interfere diretamente em quem está na sua volta, na tua casa, na tua família, na tua igreja, no teu trabalho,
em qualquer ambiente, certo? Você é um canal de bênção ou de maldição. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Está escrito assim, ó, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha aí, a morte passou a todos, por isso que todos pecaram. Através da transgressão e queda de Adão, o pecado, como princípio ou poder ativo, conseguiu penetrar na raça humana. Duas consequências decorrem disso: o pecado e a corrupção penetram no coração e na vida de Adão. Adão transmitiu o pecado ao gênero humano, corrompendo todas as pessoas nascidas a partir de então. Todos os seres humanos passaram a nascer propensos ao pecado e ao mal. Paulo não explica como o pecado de Adão é transmitido aos seus descendentes, nem diz que toda a humanidade estava presente em Adão e que assim ela participou do seu pecado e por isso herda sua culpa. Paulo não diz em nenhum lugar que Adão foi o cabeça coletivo dos seus descendentes, nem que o pecado de Adão foi-lhe imputado. Todos são culpados diante de Deus por causa dos seus próprios pecados pessoais, porque todos pecaram. O único ensino no tocante a isso, que tem apoio bíblico, é que os homens e mulheres herdam uma natureza moral corrupta, bem como a propensão para o pecado e o mal. A morte entrou no mundo através do pecado e por isso todos estão sujeitos à morte. Por isso que todos pecaram. Amém? Glória a Deus. Realmente, a totalidade da criação geme sob os efeitos do pecado e anseia por um novo céu e uma nova terra. É nosso dever sempre recorrermos à graça, fortaleza e consolo divino.